Como crescer na fé? Essa pergunta tão comum, tão necessária, é muitas vezes respondida da maneira errada. Em que sentido? Olha, por exemplo, um aluno meu na tutoria recentemente estava falando comigo o seguinte: olha, eu estou tentando crescer na fé, mas eu sinto que eu não saio do lugar. Eu estou lendo o catecismo, eu estou lendo a doutrina, eu estou estudando isso, estou estudando aquilo, mas parece que eu não consigo sair do lugar e eu não estou entendendo por quê. E eu falei para ele: olha, você não está entendendo por quê, porque não é assim que se faz, né? Não vai dar certo fazer assim. Se você também, que está assistindo esse vídeo, né, tentou fazer desse modo e percebeu que não dá certo, então fica até o fim do vídeo para você aprender como se faz. Um pequeno disclaimer aqui. Não é porque eu vou explicar como se faz que eu sou um grande exemplo nisso, ok? Então, fechou esse parênteses, vamos continuar. É o seguinte, pessoal. A fé é um dom extraordinário que vem de Deus. É um dom de Deus. E ela vem através do batismo, ou seja, de um sacramento. Por que então uma graça sobrenatural que vem do sacramento para nós, quando você quer fazê-la crescer, você vai fazer crescer através de uma leitura? As duas coisas não têm a mesma finalidade. A leitura do catecismo, a leitura da doutrina, a leitura das obras dos santos, elas não são propriamente para fazer crescer a nossa fé, elas são para enriquecer a fé que já temos e elas são também para aprofundar a nossa fé. Em algum grau elas podem crescer a nossa fé? Sim. Mas isso é muito pequeno, e é por misericórdia de Deus, é muito pequeno perto daquilo que ele realmente estabeleceu como meio eficiente de crescer a fé. E eu quero fazer essa distinção aqui. Você quer crescer na fé? Não é lendo o catecismo que isso vai acontecer. Porque lendo o catecismo você vai crescer no entendimento da fé, na explicação da fé, enfim, no aprofundamento das razões da sua fé, como diz São Pedro, né? Estejais sempre prontos para dar a razão da vossa fé. E isso a gente faz, de fato, estudando, ouvindo os padres, ouvindo aquilo que os santos ensinam. Isso sim, né, faz crescer o nosso entendimento. Agora, para crescer isso que vem como um dom espiritual, é evidente que precisa ser uma ação de cunho espiritual. Uma ação que vai agir espiritualmente e que vai, portanto, alcançar a graça que vem desses meios. Quais meios, então, Jesus coloca para a gente para crescer na fé? Existem 3 práticas que Jesus fala especificamente no Sermão da Montanha e que são 3 práticas eficientes para crescer na fé. Oração, jejum e esmola. Você pode ler isso no Sermão da Montanha e, inclusive, se você quiser se aprofundar no entendimento do Sermão da Montanha, leia o Sermão da Montanha o livro, né? O Sermão da Montanha, do Santo Agostinho. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. Conheça esse livro é excelente, tenho certeza que você vai gostar muito. Então Jesus fala oração, jejum e esmola. Hoje eu não vou explicar, nesse vídeo aqui, para não ficar tão grande, o que é que a oração causa, o que é que a esmola causa, o que é que o jejum causa em você espiritualmente. Cada uma dessas coisas tem, em parte, os mesmos frutos, mas cada um deles tem um fruto específico também. Só a título de exemplo, o jejum ele te liberta de certas opressões demoníacas, ele te liberta de certos pecados, ele tem essa capacidade. A esmola, por exemplo, te garante, né, o perdão de pecados. Não o perdão especificamente da culpa, mas da pena do pecado, ok? A distinção disso aí você pode encontrar facilmente na internet, mas só dizendo a título de curiosidade, né? A pena é a sua... Aliás, a culpa é aquilo que te condena. E a pena temporal é o resquício do pecado ou é a consequência dele. Então, a esmola apaga esta segunda coisa, a pena temporal. E apaga uma multidão disso aí. A Bíblia diz isso inúmeras vezes. Então essas 3 coisas têm esses frutos, mas eles têm também um fruto em comum, que é o crescimento da fé. E como é que isso se dá? Essas 3 práticas Jesus fala que é para fazer em segredo. Fazer isso em segredo e o Pai em segredo vai te recompensar. O que significa o Pai em segredo te recompensar? Ele vai colocar em você algo que você não vai ver, ou seja, você não vai notar a recompensa, mas que vai eficientemente moldar você, te santificar. Essas 3 práticas exigem de nós
algumas atitudes que vão na contramão da nossa razão. Por exemplo, parar o dia para rezar. Você parou ali um momento do dia para rezar. A nossa razão vai ficar apontando o tempo todo que isso aí é perda de tempo. É isso que explica, por exemplo, todas as vezes que você vai rezar, você começa a pensar num monte de coisas que você tem que fazer, você até começa a lembrar de um monte de coisas que você não estava lembrando antes. É verdade ou não é? Comenta aí se você passa por isso. Todo mundo passa por isso. Por quê? Você fica tentando racionalizar o que você está fazendo. E o que você está fazendo não é uma atitude racional. É uma atitude de mistério, é uma atitude de fé. A segunda coisa, né, o jejum. O jejum, o tempo todo, você também fica tentando racionalizar. Nossa, por que eu tô fazendo isso? Ai, tô passando mal. Ai, que exagero, sei lá o quê. Né? Ou então, existe uma outra tendência também de racionalização, que é mudar o que Jesus falou. E muita gente faz isso na oratória das pregações, das formações, sem perceber. Pode notar que até padres, né, muitas vezes, tristemente, falam assim, a gente tem que fazer a oração, a penitência e a caridade. Não fala oração, jejum e esmola, especificamente. E tem que ser específico. Para seguir esse mecanismo que Jesus colocou, tem que ser específico. Porque nem toda caridade, ela produz exatamente o mesmo fruto. Nem toda penitência produz exatamente o mesmo fruto. Essas coisas também têm diferença. Se vocês quiserem que eu explique melhor essas distinções, e posso fazer um vídeo sobre cada uma, né, dessas obras de fé, de crescimento de fé, é só pedir nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo sobre oração, outro sobre penitência, aliás, sobre... Nossa, agora me fugiu o nome, eu acabei de falar e me fugiu o nome, né? Enfim, você sabe, né? Sobre jejum e sobre a esmola. Posso fazer um vídeo sobre cada um. Mas voltando, ele pede que seja em segredo, ele diz para fazer em segredo porque o Pai recompensa em segredo, e esse segredo é colocar em você uma graça especial que você não sabe exatamente onde e como ela opera em você, porque ela é um mistério. E quando você pratica uma coisa contrariando a sua razão em favor do mistério, você cresce no quê? Fé. Isso é tão evidente, mas a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Por que você, talvez até hoje, nunca percebeu isso e sempre foi fazer exatamente o contrário, né? Para ter mais fé foi buscar uma atitude racional, que é ler, que é crescer em compreensão. Porque existe uma tendência muito forte hoje na igreja de tentar racionalizar a fé. Eu não vejo isso como um erro da igreja especificamente, mas eu vejo como um erro da nossa época, herdado já de muito tempo, já de muitos séculos, um erro de tentar explicar demais a fé, explicar demais o mistério. Só a título de exemplo, eu vou pegar aqui duas coisas para te falar. Né? Primeira coisa, sobre a Eucaristia. Quantas pessoas eu vejo que quando vão falar sobre a Eucaristia, até vão ensinar para alguém, vão pregar sobre isso, elas explicam a Eucaristia só pelo ponto de vista da transubstanciação. E elas não, e muitas pessoas passam a crer, ou já há muito tempo na igreja, creem na Eucaristia, na realidade da Eucaristia, por causa do argumento da transubstanciação. Perceba o que eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que o argumento é falso, ou que eu não acredito na transubstanciação. Não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Tem mais gente, aliás, tem mais gente não, tem muita gente que crê mais por conta do argumento do que porque foi Jesus que disse. Quer dizer, a pessoa crê na realidade da Eucaristia, por quê? Porque tem uma explicação racional. E não por conta do mistério, isto é o meu corpo. Quando, na verdade, o que te faz crescer em fé é justamente crer pelo mistério. Se você crê por conta da lógica do argumento, eu não vou negar que existe aí alguma fé. Tá? Existe aí alguma fé, evidentemente, mas existe uma fé muito tímida. Porque você não está olhando para o mistério, você está olhando para a explicação humana a respeito do mistério. E, portanto, quanto mais explicação humana a respeito do mistério, mais racionalizar a sua fé você vai fazer. E você vai ter a impressão de que, por saber muito explicar a respeito da coisa, você tem muita fé na coisa. E não é assim. É precisamente o contrário.
por saber demais, você está apenas sabendo demais e acreditando demais na sua própria capacidade de expressar aquilo ali ou de entender aquilo ali, mas não está crendo na realidade que se apresenta a você, enfim, na explicação daquela realidade. A mesma coisa acontece, né, por exemplo, quando a gente fala de santidade. Hoje em dia, muita gente olha para a realidade dos santos e não olha para o mistério da santidade. Vou dar um exemplo de como isso tem acontecido. Eu, há um tempo atrás, recebi uma oração, uma folhinha com uma oração para aquele, eu acho que ele é servo de Deus, me perdoe se eu errar o nome dele aqui, mas é Guido Schaffer, se eu não me engano. É um médico do Rio de Janeiro, né, surfista e tal. O que tinha nessa oração? Uma oração pedindo milagre e, ao mesmo tempo, era uma oração pedindo milagre para que viesse através da intercessão dele, para que ele seja beatificado. E aí, nessa oração, tem uma parte, eu não vou saber repetir exatamente como está, mas é mais ou menos assim: Senhor, atenda essa oração, né, pelos méritos do servo de Deus, Guido e tal, que era médico, católico e surfista. O que adiciona em méritos espirituais o cara ser surfista? Absolutamente nada. Mas por que aquilo está ali? Porque existe hoje essa tendência de, nossa, o santo é parecido comigo. Olha, ele fazia as mesmas coisas que eu faço. Ele também usa tênis da Nike. Ele também usa site. Ele também veste a roupa do Homem-Aranha. Quer dizer, a coisa que mais parece com você é a que você mais identifica no santo. Então você não vai ficar santo. Você não vai crescer na fé. Porque você está tentando, né, olhar para uma parte que não é a parte do mistério. Você está olhando para a parte humana e venerando aquilo que é humano. Quer dizer, isso é praticamente... Isso sim a gente poderia dizer que é quase uma idolatria, né? De certa maneira. Porque você não está venerando nada que não está venerando a parte santa. Você está venerando a parte humana. E isso não vai te santificar de maneira alguma. Então não faz o menor sentido numa oração dessa você falar que Senhor, faz isso aqui porque o cara é surfista. Que o cara foi surfista. Entendeu? De certa maneira, até um desrespeito ao próprio Guido. Você vai colocar nele a maior virtude dele é o quê? Uma das maiores virtudes dele, ele era um médico, praticava caridade, tudo mais, era católico, fervoroso, tudo mais, e era surfista. Então, muito cuidado com essas coisas. Porque o que nos faz crescer na fé não é aquilo que a gente acha muito comum e fácil de explicar. O que nos faz crescer na fé são os passos dados em mistério. E no mistério, a recompensa. Quer dizer, são as coisas que a gente faz porque Jesus mandou fazer e não sabe muito bem o que aquilo garante pra gente. A gente não sabe muito bem. Por exemplo, começa a dar esmola e você vai ficar assim, bom, daqui a pouco eu que estou pedindo. Né? E tem gente que fica falando assim, inclusive, não, você não pode dar esmola para todo mundo. Se você for dar para todo mundo, daqui a pouco você está sem. Daqui a pouco você mesmo está pedindo. E, no entanto, Jesus fala, dê a quem te pede, a todos, todos, todos. Então, você tem uma explicação racional ali. A primeira coisa que vem é a explicação racional. Peraí, mas eu não posso fazer isso, porque senão daqui a pouco isso e aquilo e aquilo. E você começa a dar várias explicações racionais, mas existe ali o mistério. Jesus mandou fazer assim. Por que assim? Existe uma recompensa para quem faz assim. Só que ela é segredo. Então, experimente fazer que você vai saber qual é. A mesma coisa o jejum. E aí as pessoas trocam as palavras, né? Vão ensinar sobre essas coisas de Jesus, essas 3 práticas, e falam oração, penitência, caridade, e não fala o jejum, não fala a esmola. Quando ele foi específico, e ele foi específico por uma razão específica. Jesus não se engana nas suas palavras, ele não se embanana nas suas palavras. Ele não fala uma coisa por qualquer motivo. Então tem que seguir como ele falou. E se ele falou assim, e você não entendeu ainda, faça em honra ao mistério. Porque o passo dado em direção ao mistério é um passo de fé. É assim que se cresce em fé. Não é através de um maior entendimento das explicações da fé. Isso também é altamente valoroso. Isso também é uma riqueza enorme. É muito bom que você faça isso. Mas não é isso que vai te garantir, não. Entendeu? O que faz você crescer na santidade não é você entender muita coisa. O que faz você crescer na santidade é você praticar as obras de santidade.
E não há obras de santidade sem primeiro as obras de fé, sem primeiro ter a fé. Porque quem tem a fé consegue agir, né, de maneira santa, consegue olhar para os passos que o Senhor deu e seguir. Então, quer crescer em fé, faça as coisas que Jesus disse. Se vocês quiserem um vídeo explicando cada uma dessas coisas, novamente vou deixar aqui, né, a sugestão, coloquem aí nos comentários. Se tiver essa demanda aqui no canal, então eu vou gravar. Com relação a esse assunto, ele é ainda muito vasto, né, mas eu não quero fazer um vídeo tão longo hoje. Deixa eu só abrir aqui uma coisa aqui no meu celular, porque eu quero te indicar uma outra coisa, né? É o seguinte, olha, se você gostou desse assunto, assista aqui um outro vídeo que é o seguinte, como meditar durante o rosário, ok? E o outro vídeo ainda, por que rezar o terço, né? Por que rezar o rosário? Esses outros dois vídeos, eles vão complementar um pouco do que eu estou falando, apesar de não ser o mesmo assunto, eles vão complementar um pouco do que eu estou falando e com o tempo, vocês acompanhando aqui o canal vão entender mais ou menos esses mecanismos, ok? Novamente, eu não sou um grande exemplo nisso, eu só entendo como é que a coisa funciona, porque também aprendi, né, de outros. Também busquei, também fui em outras fontes, né, nos santos que explicam isso. E só uma última coisa para você entender melhor como crescer na fé é o seguinte, olha, não existe maneira melhor de crescer na fé também do que olhando a vida daqueles que têm a fé, ou seja, olhando a vida dos santos. Por quê? Porque eles encarnaram a fé. Eles encarnaram o evangelho. Eles são evidentemente cristãos, no sentido de serem outro Cristo. Então, olhe para a vida dos santos, olhe para o exemplo dos santos e copie o que eles fazem. Copiar o que eles fazem é mais importante do que você entender a doutrina. Se você faz aquilo que eles fazem, você está dando passo no mistério. E algum entendimento você vai angariar para si, mas ele não é um entendimento do tipo racional, ele é um entendimento de amor, por assim dizer. Ele é um entendimento de virtude. É um entendimento de mistério, de vida interior. Ok? Então, quer crescer em fé, faça essas coisas. De repente a gente faz um vídeo parte 2 aqui falando mais detalhadamente sobre isso. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Se é a primeira vez que você está no canal, se inscreva. Se você já acompanha e ainda não se inscreveu, se inscreva também. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, ou num grupo, né, da sua paróquia, o grupo de jovens, o grupo de oração, enfim. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer essa mensagem andar, porque muita gente tem essa dúvida. E aí você, de alguma forma, já ajuda também essas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, ajuda a fazer o canal crescer. Se você quer ser meu aluno na tutoria, vou deixar o meu contato aqui embaixo. E a tutoria é onde eu ajudo você também nas suas questões individuais, né? Seja elas nesse mesmo tipo de assunto, mas também na vida intelectual, você desenvolver sua vida intelectual, leituras, enfim. Para saber mais detalhes, entre em contato comigo. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.